impecável beleza dos velhos talvez fosse uma prova da existência da alma. A terceira idade, exatamente, né, é uma categoria extremamente medicalizada, né, ou seja, que está acoplada a uma série de conceitos ligados a esse ideal da saúde perfeita, né, da saúde total. Né, ele redescreve uma série de experiências da velhice como também que se transformam em experiências de doença, né? A calvície, por exemplo, começa a se transformar, né, num mal a ser tratado, a ser medicado. A impotência, que era tida como alguma coisa compreensível da velhice, se transforma em uma entidade chamada disfunção erétil, tratada, né, medicamentosamente. Então isso mostra também como é que essas categorias vão invadindo a vida da gente. Um outro campo, né, que também mostra o quanto cada um de nós está, né, recorrendo aí a recursos biológicos, nesse caso não só para redescrever quem nós somos, né, mas para intervir nas nossas reações e nas nossas emoções, a disseminação, principalmente a partir dos anos 90, do uso de psicofármacos, né, não só em adultos, né, mas também em crianças, né, ou seja, mostrando, claro, quase sempre, né, ligados a um determinado diagnóstico, supostamente de origem cerebral ou de origem genética, né, mostrando que também os nossos mal-estares, né, também as nossas angústias vão sendo redescritas com um vocabulário fisicalista, mais do que o vocabulário fisicalista, um vocabulário que localiza também esses mal-estares, né, não mais no campo ou não tanto, né, já que isso não mudou tão radicalmente assim, nem tanto no campo das relações ou no campo dos conflitos intrapsíquicos, mas em uma parte do corpo, né, de tal maneira que, já que a concepção é uma concepção fisicalista, isso conduz obrigatoriamente a também uma intervenção corporal, uma intervenção predominantemente corporal, uma intervenção medicamentosa. Ou a gente pode até pensar, né, no contrário, a partir do momento que uma série de tecnologias químicas, que são os medicamentos, começaram a estar disponíveis, começaram a ser usadas e começaram a se mostrar eficazes na modulação, na alteração de uma série de estados de sofrimento psíquico, isso reforçou essa noção de que esses estados psíquicos, esses sofrimentos correspondiam ou podiam ser reduzidos, né, a estados físicos, a estados cerebrais, chegando no limite ao que se tem chamado hoje da psicofarmacologia cosmética, né? Ou seja, a psicofarmacologia deixando de ser terapêutica, ou seja, sendo usada para tratar quadros considerados como transtornos mentais ou transtornos cerebrais. Hoje em dia uma coisa acaba, né, o conceito de cerebral acaba engolindo o conceito de mental. É claro que eles são correlatos, mas não são a mesma coisa. E nesse campo, né, da psicofarmacologia cosmética, os medicamentos começam a ser usados em pessoas normais, né, mas para melhoramento, né? Então, a gente, por exemplo, já começa a ouvir falar do uso de medicamentos normalmente utilizados para pessoas com Alzheimer, em pessoas normais, para supostamente, porque a base científica disso é muito pequena, né, para supostamente melhorar as habilidades de memória de pessoas normais, o uso de Ritalina, que é um estimulante utilizado para crianças e adultos desatentos ou hiperativos, né? Para pessoas que não necessariamente têm essas características, mas para melhorar, né, a capacidade de concentração, o foco de atenção, enfim. Então, isso mostra, né, mais um exemplo de como é que essas coisas estão presentes no dia a dia da gente. Esse caminho é um caminho que tende realmente para um tratamento químico que acaba sendo mais rápido e colocando o indivíduo, vamos dizer, mais adequadamente na sociedade. Então, a minha pergunta é, a psicologia realmente ela já está decadente, ela não tem mais papel na sociedade? Não, eu não acho que dá para dizer que a psicologia, né, desapareceu ou que vai desaparecer em breve, né, ou mesmo a psicanálise, né, mas sem dúvida nenhuma, né, que essa ascensão da corporeidade, das ciências biológicas, das ciências médicas, né, como não mais uma descrição entre várias da experiência subjetiva, mas como a
descrição, né, aquela que seria hierarquicamente superior às outras, né, aos outros saberes, e a qual os outros saberes, né, deveriam se reportar até com uma certa reverência, né, eu acho que isso traz, sim, um certo problema, coloca uma crise, né, para a psicologia e para a psicanálise. Esse discurso de que, né, a psiquiatria biológica, vamos chamar assim, né, a psiquiatria medicamentosa, dá conta de tudo, né, isso não se sustenta nem na própria clínica, né, e a gente que faz clínica vê isso. Os indivíduos ainda tentam buscar um sentido para aquela experiência né, que eles estão vivendo. A explicação biológica ainda não é o suficiente para convencer os indivíduos e para apaziguar os indivíduos, né? Então, isso, de certa maneira, é fruto de uma visão, que a gente chama de uma visão reducionista, né, que não é privilégio da psiquiatria, da medicina. Você pode ter visão reducionista, né, sociológica, reducionismo psicanalítico, do mesmo jeito que hoje predomina o reducionismo biológico, né, que tenta, por exemplo, no caso da depressão, né, que tenta fazer depressão equivaler às alterações em, por exemplo, serotonina cerebral. Ora, a alteração em serotonina cerebral é uma das dimensões que a gente pode usar, que a gente tem como recurso para descrever a depressão, né? Mas isso não é depressão. A depressão pergunta para um deprimido se ele acha que depressão é isso. Ele vai dizer que não, né? Não, depressão é essa experiência, né, de tudo ficar turvo, tudo ficar cinza, de nada fazer, né, mais sentido. Essa experiência não é redutível à linguagem biológica.